Antes de dar início a essa ministração, eu gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo que eu trouxe hoje aí. Vamos lá, pastor. Tem como apagar aqui? Apagar tudo aqui? Apagar esse aqui tem como? Isso, agora ficou bom. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions. So you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one-cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Misericórdia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te Jesus, agradecemos I have decided to give you. por essa oportunidade que o Senhor nos deu de chegarmos até aqui. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que já aconteceu nesse lugar. Nós reconhecemos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele habita aqui essa noite. E nós te agradecemos por tanto, Pai. Mesmo ainda, às vezes, sendo tão pecadores, tão errados, Pai, o Senhor é misericordioso conosco. Senhor Jesus, fala conosco aos nossos corações. Nos dê, Pai, o pleno entendimento que o melhor que nós temos é de ceder o lugar, é dar o lugar ao Senhor, para que o Senhor entre, para que o Senhor habite, e que o Senhor, ó Pai, seja aquele que nos conduza a toda decisão, Pai. Jesus, fala conosco essa noite. Espírito Santo, eu quero te convidar para que o Senhor passeie por esses lugares, que o Senhor toque a vida de cada um de nós que aqui estamos, papai. Espírito Santo, tenha liberdade para que o Senhor haja neste momento. Pai, que neste momento nós possamos sentir o aroma doce e suave, agradável, Pai. E que o Senhor, ó Deus, receba tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, Pai. Todo este culto, todo esse serviço que nós estamos fazendo aqui. Que o Senhor possa receber, Pai, como oferta agradável ao Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor fale através da minha vida. Que o Senhor me use, Pai. Oh Deus, nos dê a direção, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs que aqui estão. E que nós saímos aqui, Pai, compreendendo o Teu propósito, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor, tem como reduzir um pouquinho o retorno para mim? Parece que eu estou gritando. Pode falar sério. Eu gosto de falar muito, falar alto, então às vezes isso é terrível. Bom, quem fica impactado com um vídeo como esse? E se nós formos muito sinceros, nós agimos da mesma forma? Infelizmente, essa é a verdade. O pastor me convidou para trazer a palavra hoje, e eu escolhi uma palavra que ainda remete um pouco para nós sobre mitos e verdades. E o tema dessa ministração, pastor, você pode jogar aí para a gente? Por favor.
O evangelho é gratuito, mas custa tudo. O evangelho é gratuito, mas custa tudo. E aí eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9. Eu recomendo a leitura do capítulo 9, porque aqui nós vamos ver coisas maravilhosas, como a missão dos apóstolos, a multiplicação dos pães, a confissão de Pedro, e Jesus dizendo quem que era Pedro, e Jesus falando e predizendo a sua morte. Nós vamos ver como seguir a Jesus, nós vamos ver falando sobre o Monte da Transfiguração. Então, este é um dos capítulos muito marcantes da Bíblia. Eu deixo aqui o meu incentivo para vocês para lerem o capítulo 9, mas eu quero me ater aqui, começando no verso 23. E diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer de mim e das minhas palavras, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Eu gosto muito de começar as minhas preleções trazendo uma informação que a gente costuma consumir no ambiente também não cristão. E o americano, ele ama pesquisa. Eu lá no Brasil, a gente que trabalhava com negócios, a gente sempre usava muito base de pesquisa americana. Eu trabalhei com saúde e na saúde não tem nada de falar de boca. Tudo é artigo. E o americano, ele ama fazer isso. E alguns anos atrás, saiu uma matéria aqui sobre uma pesquisa que foi aplicada sobre o comportamento religioso. E a pergunta, ela sempre extraía das pessoas informações importantes. E elas diziam que elas acreditavam em Deus. Elas diziam acreditar em Deus. Elas diziam gostar de Jesus. E diziam até que frequentavam igreja. Elas frequentavam igrejas. Mas quando as perguntas, elas iam numa sequência de perguntar para essas mesmas pessoas que falavam que gostavam de Deus, que acreditavam em Deus, que gostavam de Jesus e que frequentavam a igreja, quando uma pergunta era feita sobre como elas se sentiam, sobre abrir mão de alguns desejos pessoais. Exemplo, abrir mão do orgulho, abrir mão do conforto, abrir mão do estilo de vida. Assustem. Elas diziam assim: olha, eu acredito em Deus, mas eu não quero que Ele entre tanto assim na minha vida. Mais ou menos a mensagem que deixava era o seguinte: olha, eu sei o que eu faço da minha vida. Esse vídeo eu já tinha comentado sobre ele em uma das ministrações que eu fiz aqui. E quando o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração, na primeira hora veio o vídeo de novo. E aí eu fui assistir o vídeo de novo. Eu falei: Jesus, o Senhor é muito lindo. Como o Senhor fala. E mexeu muito comigo. Porque quando eu digo que eu acredito em Deus, quando eu digo que eu gosto de Jesus, quando eu sou um frequentador de igreja fiel, mas eu não abro mão das minhas paixões, a Bíblia vai dizer sobre isso. Eu não abro mão de ser um cara orgulhoso. Eu não abro mão do meu conforto em prol de Jesus. Eu não abro mão do meu estilo de vida para fazer com que Cristo seja o centro da minha vida. Eu faço o que essas pessoas estavam fazendo, porque elas estavam mandando uma mensagem. Elas acreditavam no Senhor Jesus. Elas acreditavam num Salvador. Mas elas não queriam um Senhor que governasse a vida delas. Porque, peraí, se tem que mexer no conforto, se tem que mexer no orgulho,
Se tem que mexer no meu estilo de vida, não. Então eu quero o Salvador, mas eu não quero o Senhor que governe a minha vida. E nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias. Nós precisamos. Porque senão nós fazemos repetidamente aquilo que essa moça fez ali com o banco. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ela chega no final se sentindo pressionada. O que ela faz? Ela pega o banquinho e fala: toma aqui, pega. E Jesus, ele é amoroso conosco. Porque ele fala: não posso fazer isso. Você que precisa tomar uma decisão. A nossa vida, ela está nas nossas mãos. A verdade é essa. E qual é a decisão que nós estamos tomando sobre elas? Vou começar a contar meu tempo agora, coisa boa. Acho que eu ganhei uns 10 minutos, né? Obrigado. E nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele, de fato, nos mostre aonde nós precisamos ceder o espaço para Ele. Aqui nos Estados Unidos, isso eu lá do Brasil ainda, eu ficava impactado com os crimes que aconteciam dentro das escolas, os crimes que aconteciam dentro dos espaços públicos, das pessoas que tiravam a vida das outras pessoas e depois se matavam. E aí, numa dessas entrevistas, falaram com a filha do Billy Graham, falaram: mas cadê Deus numa situação dessa? Aonde as crianças estão assistindo aula e entra alguém e mata todo mundo, cadê Deus? E ela deu uma resposta cirúrgica. Ela falou: Deus está exatamente aonde vocês colocaram. Porque o ensino religioso começaram a tirar o ensino religioso de dentro dessas escolas. Falar de Deus dentro dos ambientes públicos começou a se tornar algo estranho. Porque as pessoas deveriam ter uma decisão de tomar a escolha dela. E agora o repórter faz uma pergunta irônica e leva uma patada maravilhosa. E quantos de nós verdadeiramente estamos fazendo isso todos os dias no nosso dia a dia? Misericórdia, Pai. Um dos mitos gigantescos que as pessoas têm dito hoje em dia é que nós podemos seguir a Jesus sem a gente dar nossa vida 100% a Ele. Eu ministrei aqui uma palavra que falava sobre sobre o Evangelho, vocês lembram? Que era a porta estreita e a porta larga, que nem tudo que parece Evangelho é Evangelho. E quando eu falei com o pastor, eu falei: pastor, eu vou nessa linha, porque quando o Senhor falou para mim, eu já fui orar e fui conversar, e o Espírito Santo foi me dando algumas palavras. E quando eu fui desenvolver, eu falei: meu Deus, como isso se conecta? Porque a verdade é que quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, nós vamos enxergar aquilo que eu chamei naquela ministração do evangelho atual, que é o evangelho confortável. Esse evangelho atual e o evangelho confortável não é esse evangelho gratuito que nós recebemos de Cristo Jesus. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho da salvação. Mas o evangelho atual que as pessoas têm pintado hoje em dia, que é bonito todo mundo falar que é crente, é um evangelho que ele não me exige muita coisa. Eu tenho acompanhado pessoas que têm vivido sobre um fluxo muito grande de um ambiente profético. E lá no Brasil eu já ficava muito preocupado com isso. Porque eu via pessoas que não estavam servindo ao Senhor, mas quando sabia que o irmão A, ou irmão B, ou irmão C está em alguns lugares, aquelas pessoas elas iam correndo para lá. Elas iam correndo. Ontem eu falei assim: vocês conhecem aquele irmão 6 horas? 6 horas para mim por isso, 6 horas para mim por aquilo. É porque ali em Minas a gente junta tudo, né? Então não é vocês oram, 6 horas. Essa pessoa, ela ia de um ambiente para o outro. Vocês lembram que eu comentei que eu conheci um amigo do Samuel, e que a gente conversando, eu fiquei muito preocupado com tudo que ele falava. Ele chegou até a dizer que a cidade de Brasília não tinha nenhum pastor. E ele tomando decisões importantes e complexas, assim, que são geracionais, em cima de palavras proféticas.
Só que a palavra do Senhor, ela é tão cuidadosa, ela é tão zelosa, que ela vai falar o seguinte: olha, se você ouvir alguma coisa, você precisa voltar onde? Na palavra. E se nós ouvirmos de alguém, a gente precisa confirmar com 2 ou 3. E Paulo vai falando mais da preocupação dele. Então, esse evangelho atual, ele começa inclusive a pegar essas pessoas que têm palco, que têm público, e que começam a trazer um conhecimento mais sobre o conhecimento humano, desenvolvimento pessoal, e uma palavra, que é uma palavra motivacional, acaba se tornando uma palavra profética, irmã Leni. A pessoa ouve, ela se emociona e fala: Deus falou comigo. Só que esse evangelho, ele começa a fazer com que pessoas comecem a querer as promessas do Senhor para a vida delas, mas elas não querem o processo. E eu não sei, se você lê a mesma Bíblia que eu leio, você vai ver que os grandes nomes, pessoas que realizaram grandes promessas no Senhor, eles passaram por um processo doloroso. Sim ou não? Mas esse evangelho atual novo não precisa. Eu ouço um vídeo do Instagram e aquilo mexe tão profundamente comigo, e eu falo: eu tomo posse. Eita! Só que aí eu vejo 1, eu vejo 2, eu vejo 3. E eu estou preocupado com a promessa, mas eu não estou preocupado com o processo. Por quê? Processo é bom, gente? Não é. É fácil? Não é. É legal? Não, é chato, pode falar. Mas é o processo aonde o evangelho gratuito de Cristo Jesus, ele é revelado na minha vida. Esse evangelho atual, o evangelho moderno, o evangelho confortável, ele vai me mostrar um céu sem a cruz. Eu consigo ir para o céu sem eu passar pela cruz. Ah, meu Deus do céu. Aí é fácil demais, né, Mac? Aí eu estou confortável na minha casa, eu não estou pagando preço de nada, e eu estou com uma certeza tão grande que me invade que eu vou para o céu. Que evangelho que é esse, gente? Não é simples. O caminho que nos leva à eternidade, às vezes não é o caminho confortável. Não é o caminho que todos estão tomando a direção. Eu recebo no meu celular um convite, eu vou para o estádio lotado, maravilhoso, e uma palavra tão doce, que me emociona, eu choro com aquela palavra. Mas eu tenho uma dúvida muito grande. Essa palavra, ela me leva para o céu? Porque eu não sou tão velho, eu sou um cara novo. Hoje eu fui beber leite, aí caiu aqui. Está amarrado, mentiroso. Mas o evangelho que eu aprendi é um evangelho que exige renúncia. Você precisa abrir mão. Não tem como eu falar que eu conheci Jesus, que eu passei pelo momento de uma entrega, de uma experiência em Deus, e eu continuo do mesmo jeito, Marcos. Eu venho, recebi Jesus, mas eu frequento os mesmos lugares, eu sento nas mesmas rodas, eu falo as mesmas coisas. Eu não sei que evangelho é esse. Só que esse evangelho tem batido na nossa porta todos os dias. As pessoas estão falando conosco sobre um Cristo que você não consegue saber. Na realidade falam sobre um Jesus. Porque não o Cristo? Porque o Cristo é o Cristo ressurreto. E elas falam bem, falam bonito, mas elas não vivem o que falam. A coisa está tão séria, está tão crítica, que você abre a internet e você vê pessoas que não têm nada a ver com Cristo. Pessoas que ainda não passaram pelo processo da transformação. E a pessoa dá uma palavra maravilhosa. Ela mexe com as suas emoções. Porque até é interessante mesmo. Tem um comediante do Brasil muito famoso, muito conhecido. E ele agora está numa linha evangélica. Só que ele grava aqui o vídeo e grava os outros vídeos também que não tem nada a ver com Cristo. Ele fez um vídeo recente
E um vídeo mexe com a gente mesmo. Ele na casa dele, uma pessoa no topo de uma duna de areia, ajoelhada por um bom tempo com os braços erguidos. E ele começa a se emocionar vendo aquela cena, e ele falando sobre aquela cena. E quando o moço termina lá as orações dele, ele vem passando perto da casa desse comediante. E ele fala com ele. Ele fala, ó, me desculpe, mas eu estou aqui tocado, emocionado, porque eu estou olhando você estar ali mais de 10, 15, 20, 30 minutos. O que o senhor estava fazendo lá? Ele falou, olha, esse monte aí foi um monte que eu vim por dias, por meses, para me curar de um câncer. Eu estava pedindo ao Senhor, e o Senhor me livrou desse câncer. E eu falei com Deus, se eu vim para cá pedir para o Senhor me livrar, agora eu vou voltar todos os dias para agradecer a minha vida. Então isso edifica, porque é um testemunho de verdade. Mas estava numa rede onde você também tem outro tipo de conteúdo que não tem nada a ver com Deus. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? A grande verdade é que Jesus, ele cumpre o ministério dele quando ele é revelado. Quanto tempo depois? 3 anos. Por quê? Quando ele é revelado, o que começa a acontecer com Jesus? Ele chega nos lugares e todo mundo, ei, Jesus chegou. Era assim? Como é que era? Quando Jesus volta na cidade dele, o que tentaram fazer com ele? Jogar de cima lá do penhasco lá. Jesus, ele vem trazendo para nós uma proposta, que é uma proposta complexa. Eu quero ler lá, pastor, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Eu vou começar do 12 aqui. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Olha aqui. Pastor, não tenho só isso não, pastor, não é possível. Ah, não, tá. Meu Deus, vamos correr. Você vai conseguir projetar, pastorzão? Maravilha. Então vamos lá, olha só. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, ele sim, blasfemando, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se você olhar como os discípulos de Jesus foram mortos, você se assusta. É simplesmente assim, gente. Não dá para que a gente continue ouvindo sobre o Evangelho e imaginando que homens como nós que estamos aqui pregando a palavra, nós somos separados desses problemas, dessas aflições, desses confrontos, desses dilemas da vida. Mas nós somos chamados a persistir. E eu quero... Ué, está aumentando agora, foi bom o meu tempo ali. Eu quero dizer para vocês, ainda tem uma passagem em Marcos capítulo 8, verso 38, que diz assim: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Quando a gente volta lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 23, Jesus está dando uma mensagem para nós, e essa mensagem não é venha e faça o que quiser. É assim que Jesus começa o verso? Como é que Jesus começa?
Como? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é vem e faça o que você quiser, não. É venha, assuma a responsabilidade. E a primeira coisa que ele fala é negue-se a si mesmo. Você sabe o que é isso? Isso é responder àquela pesquisa dizendo que eu abro mão sim. Eu trago ele para o centro sim. Eu quero isso que a gente está chamando de evangelho gratuito. Você sabe por que o evangelho é gratuito? Vocês sabem? Isso. É porque o preço que foi pago, nenhum de nós aqui daria conta de pagar. Não tem um santo suficiente para poder pagar o preço que foi pago por Jesus. Essa é a verdade. Agora, eu só consigo participar e ter acesso a esse evangelho de Cristo, esse evangelho verdadeiro que salva, que transforma, que cura, se eu entregar a minha vida 100% ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O evangelho é gratuito, mas ele custa tudo porque a sua entrega precisa ser 100% ao Senhor. Não tem metade não. O vídeo ele é sensacional, ele é maravilhoso porque Jesus, ele mostra para ela. Toma aqui. Eu não posso. Ele é amoroso conosco. Ele é amoroso com a sua vida. Jesus, ele te convida para que você possa tomar essa decisão, para que você possa fazer a sua escolha. Esse evangelho confortável, esse evangelho que estão pintando como atual, na minha época ser crente, você era meio agente 007. A pessoa quando descobria que você era crente, porque as pessoas brincavam, elas faziam piadas pesadas com quem era crente. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer pessoa, eles falam, eu sou crente. Mas eu não quero te chocar. Mas crente até o diabo era. Ai, Erivelto, como assim? Quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo, como que o diabo confrontava Jesus? Através da palavra. Quem que você está dando ouvido? Esse evangelho atual, confortável, ele traz pessoas para que nós possamos nos relacionar com elas, que elas não querem ser confrontadas. Ninguém quer ser confrontado. Eu sou ativista de Jesus. Eu sou simpático. Eu vou na igreja, lembra a pesquisa? Eu acredito em Deus. Eu gosto de Jesus. Jesus. Eu vou na igreja, mas peraí. Nas minhas convicções, não. Nas minhas prioridades, não. Pera, não vamos misturar as coisas. Fica no seu lugar e eu fico no meu. Esse evangelho, ele não exige esse confronto. Nesse novo evangelho, as pessoas não precisam mudar. E aí você abre aqui, quem está te trazendo uma mensagem legal, também está dizendo para você que se você tem algum desvio de caráter, se você tem alguma decisão de gênero diferente, você pode continuar exatamente do jeito que você está. O evangelho que não gera confronto, o evangelho que não mexe com nada, o evangelho que não transforma, esse evangelho também não leva para o céu. Você não vai entrar no céu. Eu tenho essa notícia para te dar. Porque o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, ele vai dizer o seguinte: olha, você precisa morrer para você mesmo. Jesus, ele, naquele tempo, as coisas acontecendo, um homem chamado Nicodemos, ele era tido como o mestre dos mestres. Ninguém conhecia mais da palavra, da Torá, do que Nicodemos. E Nicodemos, sabendo o que Jesus estava fazendo, o que ele estava representando, ele decide ir até Jesus. E ele vai à noite, para ninguém ver. Porque Nicodemos, ele tinha uma posição política muito importante entre os fariseus.
E quando ele chega a Jesus, ele fala: mestre, olha, nós sabemos que o Senhor faz coisas que ninguém faz. E para fazer isso que o Senhor está fazendo, o Senhor vem da parte de Deus. Fala para mim, o que eu preciso fazer para eu chegar aí, aonde você está? O que eu preciso fazer para eu representar esses sinais, essas maravilhas? Jesus dá uma palavra para Nicodemos, que me assusta até hoje. Nicodemos, é necessário a ti nascer de novo. E aí você pega um homem que era um homem muito inteligente, tinha muito conhecimento, e ele dá uma resposta para Jesus que assusta a gente ainda mais. Porque Jesus não estava falando com a prostituta, vocês concordam? Jesus não estava falando com o adúltero, não estava falando com o corrupto, não. Jesus estava falando para alguém que conhecia a Torá profundamente. E a resposta de Nicodemos para Jesus é: Jesus, mas como pode um homem adulto voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus fala para ele: meu Deus, se eu falo de coisas... Gente, eu estou falando com as minhas palavras, tá bom? Se eu falo para vocês de coisas terrenas, vocês não estão entendendo. Imagina eu falar com vocês sobre coisas do alto, coisas de Deus. Mas nós somos convidados, através da graça, da salvação, que o evangelho gratuito nos deu acesso, onde o véu foi rasgado de cima e embaixo, para que nós possamos conhecer aquilo que Ele tem falado à igreja. Mas se você criar reserva para o Senhor, você não vai ver. O evangelho gratuito da salvação, esse evangelho verdadeiro, ele custa tudo, porque ele te leva ao caminho da rendição. O problema não é quando a gente é ocupado pelo dia. O problema não é quando a gente não abre um espaço na nossa agenda para Deus. Não é isso não. O problema é quando ele nunca fez parte da nossa agenda. Esse é o problema. Eu tenho tanta prioridade, eu tenho tanta demanda, você não me conhece, você não sabe minha vida, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe dos meus desafios, da minha dificuldade. Jesus não está, porque Ele não está no centro. Tem gente preocupada com a agenda aqui e tudo. Para com isso. Entenda o que o Espírito está dizendo à igreja. Olha quantas palavras preciosas o pastor tem apresentado para nós aqui. Tem me confrontado, tem mexido comigo, tem me chamado a um aprofundamento maior no Senhor, revisitar onde eu ainda tenho algum problema, alguma dificuldade. Tem gente que diz: Jesus é o meu Senhor, e fala com a boca cheia: Jesus é o meu Senhor. Mas essa mesma pessoa, ela não entrega os relacionamentos dela. Ela não abre. Até aqui onde eu estou, com o pessoal da igreja, está tudo bem. Jesus conhece eles também. Agora lá no meu trabalho, aonde acontecem as coisas estranhas, não, esses não. Esses deixa aqui. Elas não entregam o dinheiro delas. Não, nas minhas finanças não. Nas minhas finanças eu sei, porque eu já passei tanta coisa. Então eu controlo as minhas finanças. Orgulho. Eu sou adulto. Eu sei que muito do que acontece dentro da igreja é emoção. Muito do que acontece é palavra de pessoas que sabem tocar a alma das outras. Não. Autossuficiência. Uma pessoa que se vê capaz de realizar tudo sozinha. Tudo que eu fiz na minha vida foi mérito meu. Pessoas que têm dificuldade com caráter. Vocês lembram a história de Jacó? Jacó foi tratado no caráter dele. Só que Jacó entendeu. Porque no primeiro momento, ele falava sobre o Deus do pai e do avô dele. Mas quando ele lá no Vale de Jaboque, ele confronta o anjo toca na coxa de Jacó e dá para ele uma nova identidade, um novo nome. Você agora se chamará Israel. Você sabe por que aconteceu daquele jeito? Porque naquele momento Jacó entendeu que agora o Senhor seria 100% o centro da vida dele. E eu quero te convidar
Quais são as prioridades que você não tem aberto mão? Perdão. Quantas vezes nós vemos histórias, reportagens, que mostram que pessoas que estavam para morrer e elas não morriam, e estavam ligadas em tudo e tal, e às vezes o que faltava nela é ela ter a oportunidade de gerar o perdão. Aí vinha uma filha, vinha uma esposa, vinha um esposo, vinha um sócio, e a pessoa perdoava. E quando ela perdoava, ela morria. Se você não entender que você precisa entregar tudo, o seu 100% ao Senhor, dificilmente você vai experimentar desse Jesus. Essas pessoas, elas até querem Jesus como auxílio. Infelizmente, nós convivemos com isso. Mas o Jesus que governa a minha vida, não. Mas eu quero o Jesus que resolve os meus problemas. Infelizmente. Eu quero dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa, Marcos. Marcos está com a companhia dele e o Marcos vai expandir a companhia dele. Aí aparece um investidor para o Marcos e diz assim: Marcos, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar $5 milhões na sua empresa. E aí, fala aí, glória a Deus, assume aí, pega aí. E esse investidor, ele fala o seguinte: olha, e eu sei que a sua área é uma área de pintura, é uma área complexa e tudo, e uma das coisas importantes para essa área é ter uma equipe de administração boa. Então é o seguinte, eu vou contratar um administrador legal, eu vou contratar um cara que trabalha com equipes, faz gestão de equipes bacana, eu vou contratar um financeiro e vou botar a melhor agência de marketing lá, tá certo? E não preocupa não, porque eu sei que isso vai crescer e eu vou cuidar de absolutamente tudo. Marcos, eu vou querer só 10% da empresa. E aí, isso choca? Na hora você fechava, né? Imagina o cara colocar tudo isso. Então, Jesus fez isso. Jesus, ele entregou o sangue dele. Jesus entregou a vida dele. Jesus, ele foi para a cruz. Jesus, ele fez uma entrega de morte. Ele não escolheu. Para esses aqui eu vou pagar o pecado, mais ou menos. Eu vou deixar, arranca aqui o pedaço do meu dedinho. Foi assim. Jesus, ele abriu mão. Ele fez uma entrega que era uma entrega que ninguém era capaz de fazer. E que nos deu acesso a esse evangelho gratuito. Jesus falou, está aqui. O preço foi pago. Jesus foi esse investidor. Jesus foi esse investidor na minha vida, foi esse investidor na sua vida. O problema é que a gente ainda, conhecendo isso, a gente ainda tenta oferecer para Jesus partes. Jesus, eu entendi, eu estou entendendo a sua palavra agora. Eu vou te dar 10% da minha agenda. 10% da minha agenda agora é do Senhor. Eu vou te dar 20% da minha obediência. E eu até entendi, Jesus, e então eu vou ceder agora também partes de algumas prioridades da minha vida para o Senhor. Só que dessa forma elas erram mais uma vez. Porque elas ainda não entenderam, não compreenderam a dimensão desse evangelho gratuito. Esse evangelho verdadeiro. Esse evangelho que transforma e que te salva. Jesus, ele não quer ser o seu sócio. Jesus, ele quer ser o Senhor da sua vida, por completo. Você precisa se abrir e demonstrar esse coração de quem diz, olha, Senhor, eu quero. Quando nós simplesmente nos lançamos nesse evangelho moderno, no evangelho confortável, é como se eu dissesse assim para o Senhor, olha, eu quero esse evangelho que não me exige mudança de nada. Eu quero esse evangelho que não exige o meu tudo. Mas esse evangelho
não é o de Cristo. Esse evangelho que não existe o seu tudo, ele não é de Cristo. E quando nós ouvimos isso precisa mexer com a gente. Precisa doer em nós. Isso precisa gerar em nós uma vontade de transformação, de mudança. Eu preciso voltar e começar a me repensar o que eu tenho feito, se eu estou confortável em levar a vida com o Senhor que eu tenho levado. E isso vai doer em nós. Se não doer, eu quero te dizer, Jesus Cristo não está sendo o centro da sua vida. Não é mais. Ele já está fora. Essa moça, ela não falou, não quero Jesus. Não. Só que ela queria que Jesus tomasse dela. O evangelho, ele não pode ser adaptação. Eu vou dar um jeitinho aqui e vai caber agora Jesus na minha vida. Não pode ser. O evangelho não pode ser conveniência. Quando me fizer bem estar na igreja, eu vou à igreja. Quando me fizer bem estar com Jesus, eu estou com Jesus. Não pode ser o evangelho da conveniência. E outra coisa, o evangelho não pode ser um complemento de vida. Eu agora estou sabendo que para eu adquirir alta performance, eu preciso cumprir todos os meus pilares de vida. E aí eu sei que eu tenho o pilar da saúde, eu tenho o pilar financeiro, eu tenho o pilar espiritual, eu tenho o pilar familiar, e agora eu preciso ter o pilar espiritual. Jesus, ele não pode ser o complemento. O evangelho de Cristo não pode ser o complemento. O evangelho de Cristo, ele precisa ser o seu tudo. O evangelho de Cristo, ele vai demonstrar para nós que é a morte do velho homem. Você não vai para Jesus se você não matar o velho homem. E você sabe o que é o mais complexo na nossa vida? Que quando eu cedo às tentações desse evangelho confortável, o velho homem, ele começa a falar lá dentro, lá, oi! Oi! Estou aqui. Não é assim? Quando eu decido acordar todos os dias e falar, Senhor, renova a minha aliança contigo essa manhã. Senhor, toma nas tuas mãos toda a minha indecisão. Senhor, muda o meu caráter. Senhor, mexe no meu orgulho. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor um jejum. Eu quero gastar um tempo contigo. Sabe? Aí quando eu saio de casa, vem alguém, eu já falei para vocês aqui, falei lá na célula, vem alguém, e eu não sei se eu fechei, eu acho que não, mas começa a te dar dedo no meio da estrada. Desculpa. E você não entende nada. Só que você tomou decisão, porque você sabe quem você é. E aí você simplesmente estende a mão e começa a abençoar aquela vida. Esses dias a Fabrícia estava comigo, ela viu lá de novo. Eu parei, o trânsito parou, e uma moça atrás de mim, brava, sacudindo, gesticulando dentro do carro. E aí nós saímos, e aí eu fui devagarzinho assim para ela dar um jeito dela passar, porque ela estava desesperada. Aí ela passou, e quando passou o sinal fechou. Aí, Maleni, nós paramos janela com janela. Aí eu falei, agora ela vai ver. Eu abri minha janela, eu falei, me desculpa. Aí ela brava, não vou te desculpar não, não sei o que, e ela me xingando, uma americana. E eu falei assim, ó, Deus te abençoe. E ela, não quero que Deus me abençoe não. Eu falei, não, mas Deus vai te abençoar. Deus te abençoe. O velho homem, ele começa a perder força para cada um dos confrontos que a vida vai te colocar, as pressões que você vai sofrer. Porque esse evangelho que traz morte ao velho homem, ele faz com que o novo homem, ele surja, em nome de Jesus. Jesus, ele não estava preocupado com admiradores. Jesus, ele fazia discípulos. Não era assim? Tinha 3 figuras que andavam perto de Jesus. Uma era a multidão.
eram aqueles que andavam ao lado de Jesus para poder ver o que Jesus fazia. O outro grupo eram as ovelhas, porque eles já conseguiam reconhecer a voz de Jesus. Então, quando Jesus falava, eles já reconheciam a voz, eles já iam em direção a Jesus. E o terceiro eram os discípulos. Esses eram da intimidade com Jesus. E entre os discípulos tinha aqueles que ainda eram mais especiais ainda. Vocês lembram o que são? Pedro, Tiago e João. Esses, inclusive, aqui no capítulo 9 de Lucas, vocês vão ver no Monte da Transfiguração, eles viram a transfiguração. Jesus, ele tem te chamado para que você seja discípulo. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20 vai dizer, olha, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você quer ver uma diferença entre a multidão e as ovelhas? Do discípulo? Porque o discípulo, ele renuncia facilmente. Quando você está andando com uma pessoa, e a pessoa está querendo parecer com você, o que ela costuma fazer? O que você fala para ela, ela faz. Olha, eu só ando com quem é saudável. Estou dando hipótese, tá, gente? Eu sou. E a pessoa agora começa a falar, o que você come? Onde é que você malha? Você está correndo? Não é assim? Para isso ela precisa renunciar às vontades dela. O discípulo, ele faz isso com facilidade. Outra coisa, o discípulo permanece. Quando as coisas estão ruins perto de você, aquele que é o seu discípulo, ele permanece. Ele está junto, ele vai acompanhando. Ah, você pode falar, mas e o que aconteceu com Pedro? Jesus já sabia. Jesus tinha algo ainda maior para Pedro, porque quando Jesus ele vem, Jesus dá oportunidade para Pedro, para que Pedro fale 3 vezes para ele, né? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. O discípulo obedece. O discípulo obedece, ele não questiona. O discípulo não é como um filho chorão, um filho briguento. O discípulo obedece. Você fala e o discípulo obedece. E o discípulo continua mesmo quando dói. Sabe aquela palavra que você ouve e você fala, não precisava ter ouvido isso? Só que você entende que esse evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, você é moldado pelo próprio Cristo. Ele vai te confrontar. Ele não vai massagear o seu ego. Ele vai gerar em você uma transformação. Da onde? De dentro para fora. O pastor me deu mais 40 minutos, mas eu vou terminar agora. Você pode se colocar em pé? O Senhor tem convidado a Adão Tomoka para adotar uma nova postura. O Senhor tem nos levantado para que nós possamos assumir novas posições. Eu acompanho o pastor Wellington e a pastora Bia, e eu vejo tanto que eles têm um coração voltado ao Senhor. O pastor Wellington, essa semana, ele ficou mal, ele falou aqui a virose que ele teve. Mas, cuidando de ovelhas. Quebrando cabeça para tentar resolver o problema de alguém. Um problema que eu vou dizer para vocês assim, casca grossa, doído. Um problema que eu tenho certeza que talvez ele nem dormiu direito. Mas ele preocupado com isso. Uma pessoa que não estava conseguindo ficar em pé direito, não estava conseguindo comer. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para vocês, olha, nós precisamos fazer com que Jesus seja o centro das nossas vidas. Nós não estamos preocupados aqui com ativismo religioso. A gente não quer que ninguém aqui seja mais religioso que ninguém, não. Nós não estamos falando que você tem que estar aqui na igreja todo dia, todo evento. Não é isso, não. O que nós queremos é que vocês possam conhecer esse Cristo real, mas o Cristo que vai gerar esses confrontos em nós.
Eu estava vindo ontem de Orlando para casa e eu estava conversando com a Fabrícia. E a gente estava falando sobre temas e uma conversa minha e dela, que não era uma discussão, era uma conversa. Ela falou para mim, falou, olha, a gente tem que tomar cuidado com religiosidade, né? Porque talvez pode parecer. Eu falei, olha, nesse assunto que nós estamos dizendo, eu quero te dizer uma coisa. No meu coração só habita a gratidão. Porque às vezes esse evangelho confortável, ele vai dizer que quando você está fazendo alguma coisa, é porque você é religioso. Ah, você é religioso demais. Você não está entendendo. O cantor lá de hip hop, top, bonitão, que anda com as correntes pesadas de ouro, que faz vídeo com meninas seminuas. Se ele está falando de Deus, é porque é bom. Deixa de ser religioso. Eu quero dizer para vocês, cuidado com o que vocês estão vendo. Comecem a ouvir a voz do profeta de vocês. O pastor tem dado palavra aqui domingo após domingo. São palavras que geram transformação em nós. Aleluias, Pai. Você pode fechar os seus olhos agora. Pai, nos transforma, Jesus. Nos ajude a reconhecer que nós precisamos entregar tudo, devolver tudo para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, nos move, Pai. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, talvez você possa estar se perguntando, ou eu te recomendo que você faça essa pergunta para você. Depois de ouvirmos uma palavra como essa, começa a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu ainda não estou rendendo ao Senhor? Aonde é que eu ainda não tenho me rendido ao Senhor? Porque, Pai, eu estou entendendo que o convite é para que o Senhor seja o tudo. Que não seja o parte, 10%, não, mas que o Senhor seja o tudo, o todo. Pai, me mostra. Espírito Santo, revela a cada um aqui agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, revela. Fala aos ouvidos aqui, Pai, que seja algo promovido pelo Senhor em nome de Jesus. Talvez aquilo que possa estar atrapalhando essa sua rendição ao Senhor seja o orgulho. Você tem sido um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa. Talvez é o controle, o medo da vida, as experiências que você teve, talvez fez com que você tentasse controlar tudo na sua mão. Não sei. Talvez ainda existe algum pecado escondido na sua vida e que você tem vergonha. Mostra para o Espírito Santo nesse momento. Deixa o Espírito Santo acessar. Meu Deus, revela aos corações. Talvez seja ainda falta de perdão. Existe um perdão ainda que falta você liberar. Eu quero te dizer que se você não liberar esse perdão, você não vai experimentar o 100% do Senhor. Infelizmente. Talvez seja essa vontade de independência. Eu não consigo acompanhar regras. Eu não consigo operar debaixo de caixinhas, de métodos. Eu quero te dizer que Deus ele é maior que isso. Deus ele é maior que placa de igreja. E você precisa ter essa relação direta com o Pai. Talvez seja vaidade. Uma pessoa que entende que as suas vontades, a sua beleza, os seus caprichos, eles estão acima do próprio Deus. Talvez ainda você tenha medo, você se reserva das coisas porque eu tenho medo de conhecer a Deus verdadeiramente. Ou então é simplesmente por conta de prioridades erradas. Eu tenho que fazer tudo para que eu tire meu documento. Eu agora preciso fazer tudo para que eu tire o meu carro. Eu tenho que fazer tudo agora para que eu case. Eu não sei. Começa a pensar, pedir o Espírito Santo para revelar para você. Jesus nunca pediu a perfeição, mas ele pediu uma entrega total. Os discípulos foram escolhidos em lugares que muitas pessoas falariam que dali não sairia nada, mas foi ali que Jesus trouxe esses homens para andar com ele. Talvez você esteja na igreja, sentado no trono, assim como o exemplo ali daquele vídeo, no banquinho,
e esse banquinho é a sua própria vida, e você não abre mão, você está pegado a Ele. Você fala para Jesus, mas quando você menos espera, você já está lá de novo sentado e querendo o controle. Mas Jesus não veio para disputar espaço contigo, não. Jesus, ele veio para assumir o governo na sua vida. Então eu quero dizer para você, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. A cruz, ela não pode ser, e ela não foi um acessório bonito, não. A cruz, ela foi sim um símbolo de morte, mas foi essa morte que nos trouxe a vida, que nos resgatou, que nos deu acesso livre ao Pai. O verdadeiro evangelho de Cristo começa quando o seu ego termina, quando você se arranca do centro e você põe Jesus no centro. Eu quero te dizer que essa noite não é uma noite simplesmente para que você se emocione diante do Senhor, não. Essa noite é uma noite que você precisa trazer uma decisão clara sobre a sua vida. Você precisa ter uma resposta clara na sua vida. Quem governa 100% a sua vida? Quem governa 100% a sua vida? Se você ainda não entende, se você ainda tem essa dificuldade de compreender esse chamado, é porque existem áreas que você ainda não entregou totalmente a Jesus. Você precisa fazer essa entrega. E eu quero orar nesse momento por você, porque Jesus é o Senhor e precisa ser o Senhor do seu tudo. Ou assim como o vídeo deixou claro, Ele não pode ser Senhor de nada. E talvez é exatamente aí onde você tem encontrado os seus maiores problemas. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor do seu tudo. Ele é o governador da sua vida. Jesus não morreu para ser parte da sua vida. Ele morreu para Ele ser o centro dela. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento nessa noite, meu Deus, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e te peço, Deus, que haja uma transformação verdadeira, meu Pai. Que nós estejamos mais preocupados, Deus, de viver esse evangelho da verdade, esse evangelho, meu Deus, que o Senhor nos deu acesso, esse evangelho gratuito, mas esse evangelho também, meu Pai, que custa tudo que nós temos, que custa uma entrega verdadeira e real. Um evangelho, Pai, aonde nós não titubeamos, aonde nós confirmamos que o Senhor é o dono de tudo, Pai. Ouça essa música. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Oh, Senhor Jesus. O que importa que Ele cresça. Nós não queremos mais, Deus, ter o controle de nada, Pai. E nele o meu prazer está. Pai, mostra. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nós possamos reconhecer, ó Deus, E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza em nome de Jesus, Deus. de que Ele virá. Diz para Ele. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, direitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E
E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos Ô Senhor, meus obrigado, Pai, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu essa noite, Pai. Obrigado, Deus, pela sua entrega, Pai. Oh, Jesus, nós queremos dizer que nós queremos abrir mão de tudo para o Senhor, Pai. Que o Senhor seja de fato o centro, que o Senhor seja o governante das nossas vidas e que nós possamos reconhecer em Ti, ó Deus, o verdadeiro Salvador, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que sara. Que nós tenhamos como testemunho sobre as nossas vidas, Pai, uma entrega verdadeiramente ao Senhor. Nos usa, Jesus.